Ah, você é tipo Diguinho? Ô, Léo, senta ali rapidinho, Vocês só estão pra correndo, hein? Vocês estão profissionais. Ô, Léo, senta ali rapidinho, só pra ver como tá. Enquadramento? Isso. Bora. Se eu te sacanear, às vezes eu me mexo, você me dá um toque aí. Não, pra eu sem entender. problema. Tá certinho agora. Pronto. Quer fazer a entrada Ele tá já? com uma sobrazinha. Tá? Então eu começo Peraí. já pela apresentação. Sim? Ô, não começa esquece. pelo tema, depois Ô, a Vitão, não apresentação. esquece de gravar o seu não, áudio vamos aí. aqui, ó. 2018 foi o ano. Então, tema. Ô, Fernanda, não esquece de gravar seu áudio. Que eu vou pôr aqui. E não Aqui esquece eu de vou gravar o pra seu gravar também, já. ô, Vitão. Depois que então edita o rei da edição. Pode começar a gravar. Ó, já abriu o áudio aí? Pera aí. Aqui as câmeras já estão prontas. Aqui o áudio tá aberto. Tá gravando também. Então eu começo a apresentação do tema. Para aquela câmera. Para aquela. Tá certinho. Não. Fala pra Eu gente. acho que isso a gente faz depois. Não, só pra Relaxa. falar pra câmera. A câmera, você tá sendo cortada por ela. Ela tá enquadrada pra você sentado. Então, qual câmera eu olho pra fazer essa parte? É isso que eu tô falando. Certo, seria Não, mas você vai fazer o que agora? Apresentar chamar o o tema. tema e chamar o Léo. Apresentar o tema, aí eu falo do Léo. Que é a parte que eu perguntei se faltava alguma coisa antes de mexer naquela porra aí. Que ia gravar com a câmera. Ah, Nossa, tá. pistolaço. Grossão, grossão. Não dá pra só levantar esse maneco aqui? Velho. Se você levantar Ô, um fica pouco sentado e depois descer. chama. Fica sentado e chama chama. sentado, então. Fica bom Aí. assim. Fica bom Aí assim. você só levanta pra Depois cumprimentar a gente ele. regrava depois então. Tipo, aluga a sala e regrava. Vai, Tá. A gente regrava em pé só pra ver se edita. Posso começar já então? pode. 2018 foi o ano da comunicação. O ano onde ela esteve mais em pauta, sendo o tema até da redação do maior vestibular do Brasil, a prova do Enem. Sendo assim, no programa de hoje nós iremos conversar com especialistas porque vão contar pra gente as diferenças da produção do jornalismo impresso, radiofônico, televisivo e digital. E para conversarmos um pouquinho com o nosso primeiro entrevistado, vamos conversar com ele, que é graduado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, foi locutor e apresentador da Rádio Gazeta AM, foi repórter do programa Vem Comigo na TV Gazeta, foi repórter da Rádio Jovem Pan, narrador esportivo da Rádio ABC, assistente de produção do programa Bem-Estar da Rede Globo e atualmente é narrador esportivo da Nova Difusora de Osasco e coordenador de produção da Rádio Gazeta AM de São Paulo. Quem é ele, Vitor? É ele, Leonardo Levati! Aí, muito obrigado. Obrigado, hein? Confortável? Demais. Tá um luxo isso aqui. Tá um luxo. Então vamos lá, o que te motivou a sair da Rede Globo e você voltar para as ondas do Rádio AM? Antes de eu responder essa, só para eu combater fake news, a informação está muito bem apurada, só tem um ponto aí que eu narrava na difusora de Osasco, já não narro faz algum tempo por lá, mas em alguns lugares onde estão os resumos ainda consta que eu estou narrando, portanto, há uma meia-culpa aí da rede, mas eu já não estou mais na difusora de Osasco, uma emissora que me deu as primeiras oportunidades para narração. Bom, a tua pergunta é bem provocativa no bom sentido do termo, né? O que é que faz eu sair da Rede Globo, volto para a Fundação Casper Libero na condição de coordenador da Rádio Gazeta? Eu não costumo vincular a minha caminhada a rótulo, a placa. Então, eu não tinha, pelo único motivo de estar na Globo, a razão de seguir lá ad eterno. Sempre trabalhei bem lá, sempre gostei muito do ambiente, sempre fui bem tratado, bem recebido. E estava com uma caminhada bem bacana. Sou extremamente grato à Rede Globo de televisão. Mas eu enxerguei mais propósito na proposta que apareceu aqui de reestruturar a Rádio Gazeta M, tentando trazer cada vez mais os alunos da Casper, pensando num caminho, num caminhar, num passo a passo, num plano de carreira do colaborador. E não me arrependo em nenhum momento do que fiz, porque cresci muito, aprendi muito, continuo aprendendo. E hoje eu vejo minha vida profissional com muito mais propósito. E isso em nenhuma medida esvazia o ciclo da Globo, pelo contrário. Eu só voltei para cá em função do que eu vivi lá. Inclusive mantenho amizades, saio com a porta aberta, tenho contatos lá ainda e grandes amigos. Agora vamos olhar para aquela câmera ali, porque vamos começar um quadro especial agora. Vem de Zap! Léo, esse quadro aqui a gente dá a oportunidade dos nossos telespectadores de eles mandarem umas perguntas para você, mandarem aí alguns questionamentos para você do que você acha. Vamos ver então quem tá por aí? Bora lá, vamos lá. Fala, Léo, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. E a pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte: para ser narrador, você nasce com talento ou dá para desenvolver durante o tempo? Valeu, abraço.
Valeu, Bruno. Boa pergunta. Eu acho que existem narradores de natureza técnica, ou seja, os caras treinam pra caramba, de repente, num primeiro momento, nem acham que tem jeito pro negócio, treinam, buscam, praticam e atingem uma excelência que é técnica. Existem grandes narradores, tanto na televisão quanto no rádio, que são estritamente técnicos. E existem narradores que flertam com poesia, com uma intuição espetacular e com uma engenhosidade de raciocínio, de construção narrativa, que é coisa de cinema, é ponto fora da curva. São narradores, aí prefira chamar como quiser mesmo, poéticos, narradores de dom, qualquer coisa. Mas acho que existem essas duas naturezas. A narração é possível para qualquer um que se sinta apaixonado por ela e esteja disposto a treinar muito, porque ela exige prática como nenhum outro gênero do jornalismo esportivo. Mas há sim condições do cara que gosta da narração técnica transcendê-la com algo que vem de dentro, com aquela postura de estar à vontade quando se liga o microfone para contar uma história. Então acho que são essas duas naturezas. A técnica está ao alcance de quem quiser. O Leonardo Levati é aquele que tem o dom ou que busca a técnica? Difícil. É difícil falar de você mesmo. Falar, não, eu tenho o dom. Não vou falar que tenho o dom, vou falar que eu tive todas as condições para me desenvolver, tive e tenho uma família maravilhosa que me deu todas as condições. Tive a oportunidade de estudar numa faculdade como a Casper, tive a oportunidade de ser abraçado pelos relacionamentos que eu cultivei no rádio e na televisão, tive a oportunidade de arriscar, de tentar, de eventualmente escorregar, de me aperfeiçoar, de lutar o tempo todo. E em função disso, eu me considero um narrador que equilibra técnica e poesia. Eu prefiro ali o meio termo. Mas falar que eu tenho dom, eu prefiro falar que eu tenho esforço e que eu sinto um prazer descomunal em narrar esportes no geral. E nós vamos olhar para aquela câmera de novo, porque a nossa produção recebeu mais uma pergunta de um cara que eu acho que você conhece. Conheço, é? Quero ver. Ô, Fernanda, só te falar, o celular que você tá mostrando o vídeo é diferente do que você tá gravando áudio, né? É, Tá, eu acho que é isso. Eu não sei se eu quebrei você no negócio da fake news que eu brinquei. Não. Quer Não. refazer a entrada? Não precisa, é porque... Eu sei, esse resumo aí todo mundo Ele pega. pegou, não Tem o narrador Você acha que da... precisa? Depois no final vocês querem gravar uma nova versão? Pode ser. É uma opção de edição que vocês têm. Sim. Tá. Vamos lá, deixa eu ver o que o Gui colou. Fala, Léo, prazer falar com você. Guilherme Colucci. Uma pergunta ali, se você é um cara experiente, você sabe que eu sou seu fã. Eu queria saber basicamente qual a diferença que você vê entre a rádio e a televisão, baseado na sua experiência na TV Globo, na Rádio Gazeta, etc. Abração, meu. Legal, Gui, valeu, parceiro. Também sou seu fã, você sabe que é recíproco e a pergunta é bem instigante. É claro que quando a gente pensa na natureza da plataforma, o rádio ele tem como norte o som, ele é um veículo de natureza sonora e a televisão tem o suporte da imagem. É muito raro você ver uma produção televisiva que use o suporte da imagem com a devida inteligência. Geralmente o texto é praticamente redundante em relação à imagem. Então, são poucos os produtos que têm a inteligência, o cuidado, a sofisticação que o texto televisivo exige. Acho que essa é a principal diferença. Alguns poderão dizer, Léo, mas o rádio hoje é feito também com imagem e bota imagem nisso. É uma verdade. Dá murro em ponta de faca não querer admitir que o rádio exige sim imagem hoje em dia. No entanto, a imagem no rádio ela é quase metalinguística. É o rádio mostrando ele mesmo. Então o cara está falando e a câmera mostra ele falando. Na televisão, o cara vai falar em cima de algum objeto, em cima de alguma outra cena. E o texto que for inteligente vai conversar e se complementar com essa imagem. Então são naturezas distintas. Eu acho que cabe o adendo, uma observação de que o espírito que guia a comunicação, não hoje, mas já há algum tempo, é o espírito multiplataforma e transmediático. Então o conteúdo que tiver resiliência para transitar em diferentes plataformas, trazendo uma experiência adequada para o público, é aquele que vai ser campeão. Então antes de pensar rádio e televisão, o comunicador de hoje, do futuro, ele precisa pensar transmídia e multiplataforma. Vamos de Vende Quest? Léo, nesse momento do programa a gente vai questionar você sobre algumas coisas que estão relacionadas ao tema de hoje. O tema de hoje, então, a diferença de produção jornalística no impresso, no digital, no radiofônico e no televisivo. Tá. Como a produção de jornalismo no rádio mudou ao longo desses anos, falando especificamente de rádio? Olha, sinceramente, há uma essência que independe da plataforma quando a gente fala de jornalismo.
a busca pelas melhores fontes, a busca por personagens que humanizem uma abordagem, um recorte, a busca por uma pluralidade de visões para você relativizar um fato, em vez de, como um militante, dizer o que é verdade e o que é mentira. Isso independe da plataforma. O bom jornalismo, ele convida a refletir, convida a pensar e faz isso de uma maneira narrativamente inteligente. Então começaria daí o raciocínio. Agora o que vai mudar é que a natureza de cada plataforma vai exigir uma necessidade diferente. Então uma matéria jornalística adequada para a televisão é aquela que vai mesclar com boas imagens um texto complementar. É assim como no rádio, se o primeiro plano, o plano norteador do rádio é o som, uma boa matéria de rádio jornalismo vai ser aquela que tiver a captação mais adequada, que conseguir trazer polifonia, entre outros pontos. Você se refere a mudanças pelas quais o radiojornalismo mudou. Eu acho que a principal mudança é a operacional. Primeiro, em dois tempos aqui de resposta. Primeiro, porque o cara que vai fazer a matéria hoje, ele tem que ir multiplataforma. Ele não vai só com o gravador. Ele vai com o celular, e depois ele faz vídeo, ele faz uma videochamada, ele pensa na resiliência daquele conteúdo que ele está produzindo. Mas segundo, e esse é o mais dramático, porque há uma redução incontestável em todos os veículos de comunicação, na comunicação como um todo. Então o cara antes, pensando em televisão, que eu sei que já você vai me perguntar, mas o repórter ia, ele tinha um produtor com ele tinha o cara da luz, ele tinha o auxiliar técnico. Tem um grande amigo aqui, que não vou citar o nome para preservá-lo, mas ele está numa emissora em que ele vai até o CT, ele arma a câmera, no tripé, ele capta, ele aperta o botão, ele vai para frente da câmera, ele termina o VT, dá um tempo, vai lá, para a câmera, confere o áudio e ele dirige para voltar para a emissora. Então, eu acho que esse é o grande drama. Acho que o que mais mudou acentuosamente nos últimos tempos é que você tem um enxugamento, uma exigente polivalência por parte desse contador de histórias, desse repórter, e uma necessidade muito grande de estar motivado e de querer mesmo o jornalismo. O jornalismo definitivamente não é para aventureiros. Ou você é um apaixonado pelo negócio, se arrepia quando faz o negócio, ou não tem como você ficar. É uma área que costuma ser ingrata com quem não está 100% apaixonada por ela. Por isso, quando você aí do outro lado encontrar um jornalista, esteja certo, ou o cara é doente, maluco, ou o cara não é jornalista. Porque a área, ainda mais agora, tem exigido essa maluquice, essa paixão, não vou dizer cega, mas intensa. Por que você acha que o rádio ele mantém um público tão fiel, mesmo com o avanço de tecnologia, de computadores, de televisão? Por que tem muita gente ainda que ouve muito rádio? Interessante, né? Tentaram matar o rádio 28 vezes ao longo da história e vão tentar matar mais 35. Mas o rádio nunca vai morrer, porque a lógica radiofônica é a mais intimista. Você quando mete um fone de ouvido e vai ouvindo, o som está muito perto de você, você entra dentro daquela atmosfera. Isso é muito claro. Tanto é que várias emissoras de rádio de linhagem musical estão valorizando mais o locutor e valorizando mais a produção de conteúdo. Então quando você pega o seu Deezer, o seu Spotify, ou qualquer que seja, o seu agregador, a sua plataforma musical, e monta a tua playlist. Se você quiser ouvir música, você pode montar a sua programação. Mas se você quiser companhia, se você quiser o companheirismo mesmo do rádio, se você quiser saber as informações do trânsito quando você está no carro, se você quiser saber as notícias do Brasil e do mundo, ou mesmo que você opte por uma emissora que toque música, mas você quer um companheiro ali do outro lado, um amigo locutor, uma amiga locutora, uma nota aqui, um destaque do mundo do entretenimento, uma reflexão ali do jornalismo, isso o rádio ainda te dá. E só ele, rádio, te dá. Então é uma lógica que não vai morrer nunca. A gente sempre precisa estar vinculado a algum comunicador que a gente admire, ou alguma lógica programática, alguma programação que nos preencha. A lógica radiofônica é a mais intimista possível, porque o rádio é o mais capilar dos meios. Eu lembro quando eu fui para Ribeirão Preto, alô Ribeirão Preto, fui para Ribeirão Preto, e aí eu fiquei mapeando ali as emissoras de rádio. Nada me deixou tão por dentro da vida de Ribeirão Preto como o rádio. Porque o rádio é capilar. O rádio fala da esquina, fala da rua, fala do número, fala do endereço. Até me emocionei, quase destruí o seu cenário aqui, mas é por causa disso. Porque o rádio ele vai ali aonde muitas vezes a televisão não chega, não consegue chegar. E é claro que a internet chega, já chegou há muito tempo, tentando também brincar com essa capilaridade, tentando estar onde o grande meio, a grande mídia não está, consegue várias vezes, mas não de uma maneira tão intensa e contínua quanto o rádio. O rádio é o tempo todo ali, ao vivo, com agilidade mental e agilidade por parte de quem ouve. Desses 4 meios que a gente tratou, então, meio impresso, contando jornais e revistas, rádio, TV e internet, onde você vê o futuro do jornalismo nesses 4 meios? Eu vejo no trânsito desses meios. Eu vejo... Para mim não faz sentido, mas não, eu sou radialista.
Não, eu sou jornalista. Não, eu sou jornalista do impresso, jornalista do digital, eu sou jornalista da TV. Para mim, a gente é produtor de conteúdo. A gente é produtor de conteúdo. A gente pensa, desenha, estrutura e faz nascer o conteúdo. E esse conteúdo precisa transitar nas plataformas. Aí sim a gente está falando de uma comunicação que é simples e pura. Não estou falando nada genial aqui, estou falando simples e puramente aquilo que é exigido pelo mercado hoje. Se você pensar, não, eu estou fazendo rádio, não, eu estou fazendo TV, você está atrasado. Nem acorda de manhã, muda de área. Você produz conteúdo e esse conteúdo transita, ele flutua, ele precisa ter resiliência para se encaixar nas plataformas de natureza mais distintas possíveis. Vamos de Pong? Não, esse bloco é tradicional. Vou fazer algumas perguntas. Você responde na lata pra mim, tá? Bate-bola, jogo rápido. Rapidão, rapidão. E essa plateia aqui, cadê o barulho da plateia? Tá vendo, cara? Da onde que são as caravanas? Camarão de Ribeirão Preto. Ah, tem Ribeirão Preto, aí. Legal. Não foi pra puxar o saco, não sabia que você sei, era. não sei, foi espontâneo. Foi espontâneo. Vamos lá. Vamos lá, Léo. TV ou rádio? Puxa vida. Produtor de conteúdo, não, brincadeira. TV ou rádio? Jogo rápido, jogo rápido. Oh, meu Deus do céu. Rádio. AM ou FM? Por uma questão estritamente técnica, muito mais FM. Por uma questão de conteúdo, AM. Porque o AM costuma ser produção de conteúdo, o FM costuma ser só linhagem musical. Um programa de TV. O programa de TV que todo mundo vai estrear, tipo assim, ele não falou isso. É porque a gente não está muito acostumado a acompanhar, mas eu trabalhei nesse programa dentro da Rede Globo e eu adoro o programa de auditório. Eu simplesmente aprendi com o cara que lidera os domingos há praticamente 3 décadas e faz ao vivo, o que pouca gente sabe fazer. Fausto Silva. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz... É ou não é? Mito ou Faustão aí? Eu não sei, tá? Ele sabe. Não, também não sei. Também Mas não sei. o Faustão, Domingão do Faustão, foi uma aula de programa de auditório que eu levo muita coisa pra frente. Agora é pesado pra você, hein? Um programa da Rádio Gazeta, nunca trabalhei lá, mas falaram que é muito boa. Não vai ser difícil, sabe por quê? Porque você nunca trabalhou na Gazeta? Nunca trabalhei na Gazeta. Não, entendi. Mas depois você passa lá, você se inscreve, tem processo seletivo. Ah, bacana. Tem um programa que eu ajudei muito a desenhar, ele é um dos novos programas da grade. Tem outros que já estão no ar, mas esse é muito legal porque eu sou apaixonado por game show. E o Batalha Gazeta é um produto de muito sucesso na rádio. O Otávio Rodrigues é quem apresenta e a gente desenhou, eu, Robertinho, o próprio Otávio participou muito da criação, o Gilles. Então foi uma criação em conjunta, mas que eu apostei muito. Quando eu cheguei, eu falei assim, precisa de um game show, vai dar engajamento e tal. Então eu ficaria com Batalha Gazeta, um produto transmídia, que vai para rede social digital, ao vivo na rádio. É meu xodó. Um fato histórico, qualquer que seja. Ô rapaz, um fato histórico? Dá um recorte aí, não vai falar nem o século. Não, de repente você fala o século, eu não sei, vai ficar feio pra mim. Um fato histórico. Que te marcou ou como jornalista, ou que você acompanhou, qualquer coisa. Um fato histórico. Tem vários que eu estou pensando aqui no passado recente, inclusive a eleição de Jair Bolsonaro, que eu acho que é uma eleição que deixa um monte de caixa imprevisível aberta, um monte de desconfiança de pé atrás. E assim, eu falo sem paixão, tá? Porque se o Haddad fosse o eleito, eu manteria a mesma desconfiança. Não estou aqui hierarquizando, não quero entrar no fla-flu político, não estou aqui para isso. Mas a eleição do Bolsonaro, ela premia um discurso que há tempos não era premiado nas eleições diretas a nível presidencial. Então, assim, é uma eleição que nos deixa ainda mais atentos. Seria um fato histórico, talvez o mais recente. Mas, nossa, existem vários outros. Eu poderia falar aqui de Jesus Cristo, mas eu vou cometer uma gafe porque eu não vou lembrar dos anos históricos ali, mas é uma figura que eu admiro, eu respeito e que norteia alguns dos meus princípios e visões de mundo, com o máximo respeito e zelo por outros líderes religiosos. Assim como eu poderia falar de 1950, quando a televisão chegou ao Brasil, porque embora eu tenha falado rádio, eu também sou apaixonado por TV. Sou meio muro, né? Você vê. Enfim, acho que tá bom, né? Já fiz uma divagação aí, deu pra pincelar. Um time de futebol. Tô quebrando você, lembrou que era jogo rápido aqui? Eu tô Jogo mais rápido, digressivo cara. dos entrevistados. Um time de futebol. Corinthians. Um narrador que te inspira. No rádio, sem dúvida, Osmar Santos. Na televisão, eu faria o Knicks. Uns 3 caras que, pra mim, formaram a linguagem da narração esportiva na TV que a gente conhece. Um louco que é o Silvio Luiz, genial. Um cara que era
extremamente técnico e sabia a emoção de um jeito muito equilibrado pincelar no jogo, ainda sabe, Galvão Bueno. E um cara que era emoção pura, esse era mesmo, que é o Luciano do Vale. Acho que esses três aí somados são a referência que eu tenho quando eu penso em narração esportiva na televisão. Um jogador de futebol. Um jogador de futebol? Difícil. Eu vou fugir do clichê Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi e também vou escapar de Maradona ou Pelé. Eu vou falar de um jogador de futebol outro, que não sejam esses. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou tentando caçar um nome que eu admire. Eu vou falar um cara que eu admiro muito. Didier Drogba. Esse cara faz falta no mundo do futebol. Acho ele de uma personalidade extrema e um cara que enxerga o esporte para além das 4 linhas do gramado. Drogba no Corinthians? Não deu. Teria sido um êxtase para o torcedor corintiano, mas não deu. Um campeonato. Se fosse na década de 60, Campeonato Paulista, eu vou ficar com a Libertadores da América, mesmo com o meu grito de protesto contra a Conmebol. Um ídolo da sua área. Tenho várias referências. Não endeuso ninguém, não heroifico ninguém, mas tenho vários em que eu me espelho. E eu vou ficar com aquela que é minha companheira de todo dia, que é a Regiane Ritter, uma profissional que luta para ser melhor todo dia, que tinha todas as razões para cair na zona de conforto, que não cai na zona de conforto e que exige que ninguém caia. Então, um perfil de profissional que eu admiro e com o qual, com o perfil que eu me identifico. Uma salva de palmas para Leonardo Obrigado. Levati. E você não saia daí, a gente vai para um break rapidinho e daqui a pouco tem mais. É isso. É isso aí. Legal. vamos Quer só- regravar a entrada? É, Só para vamos não quebrar Não, você. rapidinho, a gente só pode regravar quando ele fala. Só vou gravar o Do Vitão Drogba. quando ele fala de Drogba que deu problema na câmera Tá bom, ali. vamos lá. Mas Aí eu comento, ele fala, Drogba